A Organização Mundial da Saúde define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções ou enfermidades. Então, se você acha que saúde mental na velhice é simplesmente evitar doenças mentais, está enganado. Saúde mental inclui a capacidade de lidar com as mudanças que ocorrem com o envelhecimento, e que sabemos não são poucas, a manutenção de relacionamentos significativos, família, amigos, e a busca por atividades que tragam sentido à vida. O envelhecimento, por si só, pode trazer diversos desafios para a saúde mental. O isolamento social é um deles, que pode se dar a partir da aposentadoria. Compulsoriamente, a pessoa se vê afastada do ambiente de trabalho, mandada para casa, afastada do seu grupo de amigos que compõem o seu núcleo de trabalho. Também a perda de entes queridos, porque nessa fase da idade realmente não há como, a gente termina como que num encadeamento vão acontecendo desencarnos na família, mortes na família, e as dificuldades de locomoção, que vão aumentando o risco de depressão e ansiedade. Então, aí a pessoa tem essa aposentadoria, que ela não queria, muitas vezes, né? Alguns até estavam desejosos, mas a maioria não gostaria de parar de trabalhar. A perda de entes queridos e dificuldade de locomoção por motivos diversos, né? Também as doenças crônicas, que são condições de saúde que persistem por um período prolongado e podem exigir cuidados contínuos, gerando estresse, angústia, dificuldades para manter a independência e a qualidade de vida. Aquele adoecimento que chega na vida da gente, que se demora e que vai tirando as possibilidades da nossa independência, da gente poder sair de casa, da gente poder fazer as nossas coisas. Com isso, claro que a qualidade de vida cai, não tem como. Também a perda de memória e cognição. A cognição é a capacidade que nós temos de adquirir conhecimento, de compreender o mundo por meio de processos mentais. Então, essas dificuldades de memória, elas podem afetar a autoestima e a segurança, causando ansiedade e depressão. Aqueles lapsos de memória que não são um simples lapso de memória, realmente são esquecimentos, a pessoa não consegue mais concatenar as ideias, pensar, raciocinar, entender o que está acontecendo. Também as mudanças no corpo, que são as alterações físicas. Isso é tão sério que tem pessoas que dizem que quando olha no espelho não se reconhece e, sabe, eu não quero mais nem me ver, porque não aceita que estejam acontecendo essas mudanças físicas. Mas chegou a idade. Fazer o quê? Por mais que se façam processos e processos, uma hora as coisas vão andando mais rápido, né? E aí, o que, que acontece também quando acontecem as alterações físicas? A redução da capacidade funcional. A redução da capacidade funcional diz respeito à condição que eu tenho de me deslocar, de sair, de resolver minhas coisas lá fora, de dirigir um carro, de cuidar da minha casa, fazer. Reduz muito isso quando a gente chega numa certa idade, né? E isso pode gerar estresse e ansiedade, claro, porque a pessoa ela vai se sentindo entristecida, ela vai se frustrando com a vida, vai perdendo a identidade dela, deixando de ser quem era, né? Vai ter que se adaptar a novas rotinas, porque muitas vezes tem que mudar de ambiente. Acontece muito com o idoso isso, de não poder morar sozinho mais, porque existe um risco da pessoa ficar sozinha, muitas vezes vai morar com o filho, com o familiar, e o que ela queria mesmo era estar no cantinho dela, fazendo as coisas dela. Então, tudo isso gera estresse, gera ansiedade. E aí, se a gente quer promover essa saúde mental do nosso idoso, ou nossa na velhice, a gente precisa adotar um comportamento preventivo e de cuidado.
Veja bem, preventivo e de cuidado, por isso que nós estamos insistindo nesse assunto. A princípio conosco, né? E também com aqueles que estão em torno de nós e que estão sob nossa assistência. Então, esse apoio social é muito importante. Nós precisamos manter os vínculos familiares e sociais, participar de grupos de atividades, buscar apoio de amigos e familiares, tudo isso é fundamental para o idoso não ficar isolado, para sentir que pertence ainda àquele ambiente, àquela família, àquele grupo social. A atividade física, como nós já falamos em outros momentos, porque essa prática regular de exercícios físicos, caminhada, natação, dança, seja lá o que a pessoa escolha, vai ajudar a reduzir o estresse, vai melhorar o humor e aumentar a energia. Gente, é incrível quanto isso é verdadeiro. Só quem já passou pelo sedentarismo e agora abraçou a atividade física sabe o quanto isso é real. A alimentação saudável, também muito importante, a alimentação equilibrada, rica em nutrientes, porque isso vai favorecer a nossa saúde física e mental, vai reduzir o risco de doenças crônicas e melhorar o nosso humor. Também o estímulo mental, que são aquelas atividades que estimulam a mente. Leitura, jogos de memória, palavras cruzadas e aprendizagem de novas habilidades. Aprender um crochê, uma tapeçaria, uma costura ou algo na internet, tudo ajuda a manter a função cognitiva e ajuda a combater a depressão. Também os cuidados com a saúde física, no sentido de buscar uma assistência médica regular, o acompanhamento de doenças crônicas, a adesão de tratamentos são essenciais para garantir a saúde física e mental. Então, é aquela coisa da gente pensar que nós estamos entrando numa fase em que o nosso organismo começa a ter algumas debilidades, vamos dizer assim, e que eu preciso agora de um acompanhamento médico, porque muitas vezes a gente não tem esse hábito, mas faz-se necessário, né? Justamente esse acompanhamento regular, principalmente para quem já tem algumas doenças crônicas. E o apoio profissional também é importante, porque muitas vezes o idoso está passando por dificuldades emocionais, processos de adoecimento mental mesmo. Ele precisa do apoio de um profissional de saúde mental. E aí ele deve buscar psicólogos, psiquiatras, terapeutas, porque esses profissionais vão ajudar a lidar com essas questões emocionais, a desenvolver estratégias de enfrentamento e o cuidado com o sono. Ter esse cuidado com os horários fixos para dormir, para acordar, ter um ambiente agradável para dormir, com um quarto escuro, silencioso. Eu sei que quando a gente fala disso, a gente diz assim, mas é muito fácil falar. Quem tem essas condições? Pouquíssimos. Mas dentro das condições mínimas, a gente retirar o que puder, é para o nosso bem. Hoje a gente conta com uma rede de apoio que não é perfeita, mas dá um suporte, dá uma ajuda em todos esses itens que nós falamos aqui. E segundo o site geriatriacopacabana.com.br, no blog, tem uma matéria como o envelhecimento afeta a saúde mental e emocional. E lá é dito que um dos problemas de saúde mental mais prevalentes entre os idosos é a depressão. Para a gente ficar atento a isso. E de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, que foi realizada pelo IBGE, cerca de 13% da população entre os 60 e 64 anos de idade sofre de um dos problemas de saúde mental, que é a depressão. Por que será? Pessoa idosa, ela vive mais perda de familiares, de amigos queridos. Ela tem o declínio da sua saúde física, que a velhice proporciona. Ela tem a questão da aposentadoria, que agora ela tem que ir para casa, ela não trabalha mais. Tem a questão da solidão. Muitas vezes vive só, os filhos já seguiram sua vida
já não tem com quem contar-se, um grupo, uma socialização, e a falta de propósito ou significado na vida, que isso aqui é o pior. Sem propósito, a pessoa não tem nem ânimo para levantar da cama, para iniciar o dia. E isso a gente precisa ter, um propósito para a vida, para si. E aí, muitas vezes, os idosos, eles podem se sentir isolados ou desvalorizados, principalmente quando estão vivendo essas situações de perda de trabalho, de não ter o cuidado dos familiares, porque tem muitas pessoas que não cuidam porque não podem, mas tem aqueles que não cuidam porque não querem, que se ausentam mesmo, que largam mesmo, como nós falamos no programa passado, sobre o abandono na velhice, né? E aí, além dessa depressão, junta-se também a ansiedade no idoso, porque ele começa a se preocupar com a saúde, com as questões financeiras, medo da morte, porque ele fica vendo todo mundo da família morrendo, os amigos, e ele diz, sou eu, e fica naquela... Tem pessoas que têm paranoia com isso, né? E fica preocupado com o futuro, e isso vai adoecendo a criatura, vai trazendo ansiedade, vai também encaminhando para a depressão. E esse isolamento social, quando ele não tem um grupo familiar, quando ele não se vincula a um grupo social, quando ele não vai em busca de um grupo de idosos, de amigos dessa natureza, porque se nós não temos, vamos sair, vamos procurar. Termina que esse idoso fica se sentindo desconectado de tudo. E aí ele fica achando que não tem mais condições de enfrentar os desafios da vida, né? E muitos idosos trazem na bagagem experiências emocionais muito fortes, muito sofridas, situações difíceis que passaram. Isso concorre também para, no final da vida, a pessoa ter um adoecimento mental. Embora nem todos enfrentem problemas dessa natureza, de saúde mental. Mas quem enfrenta, o ideal seria que fosse incluído nos acessos de serviço de saúde mental, que são os programas de apoio e intervenções psicossociais. Também, graças a Deus, já existe um movimento que busca atender, embora a gente sabe que não tem condição de ser 100%, mas busca atender essa faixa, né? E existem maneiras, quando a gente atenta para essas condições, de diminuir esses problemas e promover um envelhecimento saudável e gratificante. Por isso que é importante, as orientações sempre dizem, estimular o envolvimento em hobbies, voluntariado, educação continuada. Tudo isso vai ajudar a manter a nossa mente ativa e fortalecer o senso de propósito e de autoestima. Se eu tenho um trabalho voluntário e eu já acordo pensando no que eu vou fazer naquele dia e já me arrumo para ser, eu tenho um propósito. E isso, muitas vezes, é o que nos dá força para seguir adiante. Lembrando que, nessa fase, o nosso cérebro ele passa por um processo natural de perda de células nervosas e massa cerebral. E isso pode afetar a nossa capacidade de lembrar informações, de formar novas memórias, dificuldade de lembrar detalhes específicos de eventos recentes ou passados, e demora em recordar nomes, datas ou informações triviais. Agora, é importante, diz o artigo, distinguir entre a perda de memória, que é considerada parte normal do nosso processo de envelhecimento, e a perda severa, que pode indicar problemas de saúde mental mais sérios, como demência ou Alzheimer. Porque a perda grave de memória pode afetar drasticamente a qualidade de vida e a capacidade de funcionamento independente. Então, às vezes, a gente acha que porque a pessoa está tendo um comportamento de tristeza ou de irritabilidade, é porque já está na idade avançada, já é velhice. Não. Na verdade, isso pode ser um indicativo de problema de saúde mental que já está se instalando, como depressão ou ansiedade. Então, é importante observar essas mudanças no comportamento,
ver se a pessoa está se isolando do ambiente social, se tem alterações no sono, no apetite, falta de energia, dificuldade de concentração, ou até mesmo esses sintomas físicos, como dores crônicas não explicadas. Por que essa dor? Não existe um registro. Faz exame, não dá nada. São queixas somáticas frequentes e problemas gastrointestinais que podem estar relacionados à condição de saúde mental e emocional, como depressão ou ansiedade. Isso aqui é um parecer de um geriatra, não sou eu que estou dizendo. Então, é importante as atividades recreativas, exercícios físicos supervisionados, terapia ocupacional, programas de estimulação cognitiva. Tudo isso vai contribuir para o bem-estar emocional dos idosos. Além de proporcionar diversão e entretenimento, essas atividades também ajudam a fortalecer a autoestima, o senso de realização e o senso de pertencimento dos idosos. Então, esse apoio emocional que é fornecido por profissionais de saúde qualificados, que pode ser o psicólogo, pode ser os assistentes sociais, um psiquiatra, é fundamental para ajudar os idosos nessas condições. Porque aí eles vão aprender a lidar com essas questões de maneira saudável e construtiva. Os profissionais vão ouvir, vão fazer essa escuta ativa, vão orientar emocionalmente e ver as estratégias de enfrentamento das preocupações, dos sentimentos do idoso, para ele ser orientado. Então, quando nós oferecemos essas atividades adequadas, esse suporte emocional e essa assistência médica especializada, nós capacitamos os idosos a viver uma vida plena e gratificante, apesar dos desafios que possam surgir ao longo do caminho. Ou seja, capacitamos a nós, que estamos aí caminhando para esse momento. E aí aqui a gente finaliza com 5 dicas bem importantes. Praticar exercício regularmente, que vai ajudar a reduzir o estresse e promover a sensação de bem-estar. Dieta equilibrada, rica em nutrientes, que pode proteger contra condições como depressão e ansiedade. Interagir socialmente, seja em grupos ou com familiares, que também pode proporcionar apoio emocional e um senso de pertencimento. E participar de atividades desafiadoras para manter a função cognitiva e promover a realização pessoal. E, por último, cuidados médicos regulares, incluindo o gerenciamento de condições crônicas e apoio psicológico, que são essenciais. E aí eu encerro a nossa conversa de hoje com o Lenilson Xavier, quando diz: a saúde mental da gente é mais importante do que a física. O corpo cicatriza mais rápido as partes doentes, mas a mente, essa demora muito mais tempo para se recuperar. E às vezes não se recupera nunca, pois há danos que são irrecuperáveis.